Fala, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, terceiro conteúdo de hoje, né? Já tivemos nossa live pela manhã, depois na hora do almoço nosso vídeo falando sobre a chegada do Mastriani, e agora a gente vai falar um pouco sobre os preparativos do Botafogo para a partida de amanhã. O Botafogo divulgou um vídeo do treino de hoje, imagens interessantes, a gente vai acompanhar aqui juntos também esse treino e também falar sobre projeções, né? O que muita gente fala, pô, o Botafogo nunca está entre os favoritos nas projeções, porque mesmo sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o Botafogo é sempre escanteado por, às vezes, motivos bobos, né? Enfim, a gente vai falar aqui que esse tipo de avaliação, esse tipo de previsão no começo do campeonato, realmente não serve para nada, né? A gente vai comparar aqui como foram as previsões do Botafogo para a temporada 2024. Será que a grande imprensa, a maioria dos veículos acertaram o que ia acontecer com o Botafogo em 2024? Isso aí a gente conversa depois da vinheta. Estamos ali na rota dos 130 mil, graças a vocês que nos acompanham diariamente aqui no GG, nossas lives, nossos vídeos, todos os nossos conteúdos em diversas outras redes sociais também. Só agradecer a você que deixa aquele like e também é inscrito no canal. Se não for inscrito ainda, dá essa moral e se inscreve aqui, que todo dia tem conteúdo no canal Gigante Glorioso. E também a gente tem outro canal que é o Dois Toques a Casa do Futebol, que lá a gente aborda o futebol de uma maneira geral, enquanto aqui a gente fala exclusivamente de Botafogo. Lá no Dois Toques a gente aborda outros assuntos ligados ao futebol também. Se você curte falar sobre o assunto geral, né, de futebol, você pode seguir nosso canal Dois Toques também. Vou deixar todos os links aqui na descrição, beleza? Bom, vamos lá. Eu vejo muito torcedor que fica bem chateado quando vê a grande imprensa assim desdenhando do Botafogo, não coloca nem entre os favoritos, independente da temporada brilhante que fez em 2024, do crescimento que o Botafogo vem tendo desde 2022, subindo degrau em degrau, apesar da temporada 2023 ter seus percalços ali. O Botafogo alcançou uma posição no campeonato que não havia alcançado há muito tempo, né? E foi subindo desde o projeto do ano passado, muito consistente, acertos da janela, acerto na contratação de treinador, o projeto indo encaminhando. O Botafogo teve uma temporada de muito sucesso, né? E a imprensa, muitas das vezes, ela faz aquela avaliação muito mais fria, pensando no momento, como se o Campeonato Brasileiro começasse uma semana depois da previsão feita ali pela imprensa. E aí, obviamente, os torcedores, a maioria, fica muito chateado de ver que a imprensa não considera um trabalho de uma temporada inteira, prefere usar um recorte menor, né, em relação ao Botafogo, principalmente, enquanto em outros casos a gente vê clubes que são mais queridos ali pela imprensa, de modo geral, tendo um pouco mais de tranquilidade para serem colocados como favoritos, super favoritos, enfim, né? A emoção aflora muito mais para falar de outros clubes do Brasileirão. Mas o que eu quero trazer aqui não é nem esse ponto, não. Eu acho que a questão da previsão é natural que tenha esse tipo de avaliação momentânea mesmo no futebol. Isso aí é normal, a gente vê desde sempre. O que eu quero trazer aqui é que esse tipo de previsão, ela, na verdade, ela só serve para alimentar um debate naquele momento ali, porque, de verdade, ela não serve para nada, né? Por que eu tô falando isso? Porque se a gente pegar aqui as últimas previsões referentes ao Botafogo, a gente pegar até de 2022, 2023, as previsões que incluem o Botafogo ali, todas elas dão como resultado totalmente contrário. O Botafogo dele sempre é colocado ali de escanteio, é sempre ou o coadjuvante, é sempre o meio de tabela. E aí, por que eu trago isso? Eu quero trazer dois pontos aqui. Um é uma matéria que os amigos do Fogonete fizeram, mostrando projeções antigas, né, que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente fazer essa comparação, o que pensavam do Botafogo de 2024 e o que foi o resultado, a gente já sabe, né? E outra é a entrevista recente do Renato Paiva para o jornal A Bola, falando justamente sobre isso, né? Sobre os favoritos aqui da temporada e como isso pode servir até para tirar certa pressão do Botafogo também, né? Eu vou começar aqui mostrando as previsões passadas, que é até para a gente também ter uma ideia de como funcionam as coisas aqui no futebol brasileiro, né? Os amigos lá do Fogonete colocaram aqui algumas previsões de 2024. A do UOL foi a mais caricata, obviamente, né? Que eles botaram aqui só realmente a futurologia, né? Utilizaram a futurologia como a coisa de fato né? Trouxeram tarólogos, videntes, astrólogos aqui, mãe de santo, enfim. Todo mundo fez uma previsão e todos eles erraram, né? O Botafogo já era dado como rebaixado, mas aí já é uma questão sobrenatural. Nessa questão sobrenatural eu vou pular. Nessa parte sobrenatural a gente já viu de tudo, né? A gente viu gente que dava o Botafogo para não sendo campeão da Libertadores, outros que davam sendo campeão da Libertadores. Enfim, esse tipo de situação
eu já deixo de lado, mas vamos lá. E aí nessa projeção da ESPN, contava com 20 jornalistas, o Botafogo ficava ali na 9ª posição. E o interessante aqui, o Atlético Paranaense, que foi rebaixado ano passado, estava em 7º, segundo a avaliação e a projeção da ESPN, enquanto o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileiro, acumulava ali 238 pontos, né? Esses pontos aqui foram um esquema formado ali por esses 20 jornalistas, e aí dava esse resultado para o Botafogo. A outra projeção também era um levantamento com base em números da Opta Stats Performance, e botava a chance de título do Botafogo de 1,6%, né? O favorito matematicamente era o Palmeiras, seguido do Atlético Mineiro e do Flamengo, levando em consideração a possibilidade de vitória, empate ou derrota em cada jogo. E aí como é que ficou a situação? Mais uma vez, o Atlético Paranaense tinha 2,9% de título, até mais do que o Botafogo, enquanto o Atlético foi rebaixado e o Botafogo com 1,6% foi o campeão. Enfim, fora outros clubes aqui que o posicionamento não estão de acordo com o que foi a realidade, né? Obviamente. E aqui o Sport TV colocou na época, esse aqui eu lembro bem, né, o Botafogo como coadjuvante. O Eric Faria, que foi talvez eu acho que o mais otimista, ele botou a briga pelo G6, que eu achava até justo naquele momento, né? Mas o que me chamou na época a atenção mesmo foi a explicação que eles deram para o Botafogo ser coadjuvante. E aí vamos lembrar que, vamos sintonizar o momento que era esse aqui, tinha acabado de chegar o Arthur Jorge no Botafogo. Isso aqui foi no dia 12 de abril, deve ter sido no dia 11, né? No dia 11 ou 12 de abril, o Arthur Jorge é anunciado do Botafogo no dia 5 de abril. E aí você tinha uma análise muito daquele momento e não era visto com muito interessante a montagem do elenco do Botafogo. As contratações que já tinham sido feitas e o potencial que esse elenco tinha. O único que teve essa avaliação ali de pensar o elenco, de projetar um elenco que possivelmente poderia brigar por Libertadores, que aí você tem uma avaliação um pouco mais pé no chão, foi o do Eric Farias, né? Os outros realmente tinham aquela visão momentânea do futebol, de você não enxergar como esse time pode ser trabalhado, poderia ser trabalhado, como esse elenco poderia ser fortalecido. E é o mesmo método que eles usam para hoje, né? Para tentar fazer projeções do restante da temporada. Eu lembro muito bem em relação ao rival lá, falando do Tite, né? O Tite era o queridinho da mídia, né? Era o time que não sofria gols. E aí acabou-se do jeito que acabou. E aí eu conecto isso com a fala do Renato Paiva, a entrevista que ele deu pro jornal A Bola, né, de Portugal. Ele fala aqui, ó, que na teoria e no investimento, sim, o Flamengo e o Palmeiras são os favoritos no Brasileirão. Mas como na teoria muitas vezes é contrariada pela prática, nós queremos mostrar na prática que somos melhores que eles. Se vamos conseguir ou não, já não sei. O Flamengo tem 2 equipes. O treinador olha pro banco, tem 11 do mesmo nível. O Palmeiras contratou 2 ótimos jogadores, Paulinho e Vitor Roque, mas o Lucas Evangelista, né? Disse aqui o Paiva, né? Essas declarações foram reproduzidas pelo Jornal Globo. E ele também foi questionado sobre se ele se sentia mais preparado para trabalhar no futebol brasileiro. Ele coloca aqui, ó, sem dúvida, depois da minha experiência no Bahia, onde eu acho que fizemos um bom trabalho e ganhamos um título, né? Ganhou o Campeonato Baiano. Chegamos às quartas na Copa do Brasil, quando fomos eliminados nos pênaltis pelo Grêmio. Mas no Brasileirão, sim, sofremos mais. Sou um treinador muito mais preparado, ainda que seja uma realidade diferente. Peguei o Bahia numa reconstrução, vindo de Série B, ano 0 do Grupo City, 25 novos jogadores, e agora chega no Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, com um plantel feito, apesar de entradas e saídas. E por que eu trago também essa declaração do Renato Paiva? Porque é um tipo de avaliação que não é considerado por quem faz essas projeções, né? Ninguém faz essas projeções com esse cuidado de imaginar assim, pô, o Renato Paiva chegou agora, tem um trabalho a ser feito, mas ele tem uma espinha dorsal ali de um time que foi campeão da Libertadores, um time que foi campeão brasileiro. Não dá pra você botar um Botafogo, ignorar ele e colocar ele como um coadjuvante esse ano, por exemplo. E aí, no final das contas, pra gente avaliar uma temporada, assim, com essa projeção toda, é muito difícil. Realmente um trabalho que você tem que ter um cuidado maior na hora de você avaliar, principalmente no caso do Botafogo, que foi o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. É necessário ter esse cuidado que a gente não vê, obviamente, na grande imprensa, esse cuidado para lidar com essas projeções, principalmente quando envolve o nome do Botafogo. E a Botafogo divulgou algumas imagens de treinos do Botafogo nos preparativos já para a partida de domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Deu pra gente identificar ali, além das brincadeiras, claro, que rolam no treino ali, o bobinho, o famoso bobinho no treino, mas a gente conseguiu ver ali também construção de jogadas sendo trabalhado, Botafogo treinando muito, bola alçada na área para finalização de cabeça, finalização com os pés também. A gente viu treino de finalização de fora da área também, jogadores fazendo ali esse exercício de finalização, ó, construção de jogada também. Ali você está vendo agora
Quem foi? Acho, não sei se foi o Vitinho. Vamos lá, Matheus Martins agora também cruzando, Elias Manuel. Tá vendo? Agora, ó, jogada trabalhada, um golaço, cara. Aí, ó, Jefinho. Vamos acompanhar aqui um pouquinho as imagens do treino. Se você não viu na íntegra o vídeo, só clicar lá na Botafogo TV e tá lá o completo. Talvez só uns trechinhos de vídeo. Olha aí, exato do João. Barbosa também finalizando. Aí a finalização de fora da área, né? Teve um rodízio interessante, muita gente participando desse treino. Tem o Igor Jesus bota uma bola no ângulo, olha isso. Nossa. Agora aplaude. Marlon Freitas. Na hora de acertar um chutezinho desse, hein, mano. Jogo, hein? Treino. Você acerta tudo, mas o jogo tá bravo. Bora lá, meu capitão, fazer esse esforço aí. Catada ali do Raul. Adorando o Matheus aí. Menino PK aí, ó. O Coringa do Renato Paiva. E aí, galera que perdia, pagava a flexão ali, né? Normal nos treinos ali, a brincadeira. Savarino, toda a categoria. Vitinho, ó. Vamos ver, hein? Brincou. Chutaço. Tá aí. Um trechinho aí do treino, dos preparativos do Botafogo para a partida contra o Palmeiras no domingo. Deixa os comentários aí. Amanhã a gente volta aqui com mais conteúdo no canal Gigante Glorioso e também lá no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Boa noite para vocês, boa sexta-feira. Saudações alvinegras. Fui.